Hoje a gente está recebendo no núcleo a enfermeira Renata Sanches, amiga, parceira, trabalha no núcleo de educação e saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e hoje vai falar para a gente sobre procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde. É uma honra, uma felicidade te receber aqui no núcleo, Renata. Fique à vontade então para a sua web palestra e depois a gente então responde a pergunta do pessoal. Agradeço a presença de todos e vamos abrir então aqui o áudio para a Renata. Ok, boa tarde. Gostaria de primeiro agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse meio que eu considero um grande parceiro nosso, né, na saúde, na educação, na enfermagem, sem dúvida. Como o Rodrigo já me apresentou, mas eu sou Renata Sanches, sou enfermeira, trabalho no município de Rio Branco com educação na saúde e também no CAPS AD3 com dependentes químicos. Aí na apresentação tá CAPS, ficou I, mas é porque passou para o minúsculo, mas é o CAPS AD3. Então, nós vamos falar sobre procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde, e aí eu gostaria de começar refletindo sobre que atenção primária nós estamos falando. Né? A Política Nacional da Atenção Básica, ela define a atenção básica como esse conjunto de ações de saúde, que podem ser tanto individuais como familiares e coletivas, que é amplo, muito amplo, né? Envolve promoção de saúde, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, e que pode ser desenvolvida ou devem ser desenvolvidas por meio de um cuidado integrado e uma gestão qualificada, realizada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional e dirigida à população em um território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, nós estamos falando de uma atenção básica que é altamente complexa, né? Nós estamos falando de uma atenção básica que é abrangente, que é integral, que é pautada nas diretrizes do SUS, então tem uma fundamentação, é responsável por um território adscrito, que muito embora nós saibamos que o SUS ele é universal, mas as equipes do ponto de vista de responsabilidade sanitária têm um território adscrito. Trabalhamos com a equipe multiprofissional, então não é um trabalho focado em um único profissional. Trabalhamos também com base em protocolos clínicos padronizados, né? Ninguém trabalha no achismo. Temos também na atenção básica essa organização de processos de trabalho, dos processos de saúde, macro e micro, e aí o Planifica SUS está aí para nos ajudar nisso, né? Já todo o estado do Acre está participando da planificação, e trabalhamos com uma alta complexidade e uma baixa densidade tecnológica. Esses dois últimos tópicos, eu gostaria de trazer um destaque para eles, porque se não houver uma compreensão adequada desses dois pontos aqui, do trabalho em atenção básica, nós podemos ter políticas equivocadas e práticas equivocadas, porque algumas vezes nós ouvimos falar em atenção básica como aquele trabalho de que como demanda menor necessidade tecnológica, uma menor densidade tecnológica, como se fosse um trabalho simples. E nós que atuamos em atenção básica sabemos o quanto é complexo. Nós não temos medicamentos, não temos cirurgia, não temos exames que deem conta da complexidade, principalmente social, ambiental e econômica e tantas outras que envolvem o nosso trabalho na atenção primária à saúde. Então, por isso eu faço esse destaque de quando estamos falando de atenção primária à saúde ou de atenção básica, nós estamos falando de algo altamente complexo. Eu gosto dessa imagem de que o ser humano ele é como um iceberg. E geralmente o que chega para nós numa consulta, o que chega para nós na atenção primária, num atendimento ou numa visita, o que a gente vê é essa pontinha aqui do iceberg. Né?
a nossa atuação em atenção primária, ela exige um mergulho mais profundo para conhecer a realidade em que esse ser humano está inserido, o contexto familiar, o contexto social, o ambiental. Então, não é um trabalho simples de ser realizado. Nós também temos uma atenção primária à saúde que está inserida numa rede que, segundo o MERRI, tem pelo menos três dimensões dessa rede, o que também exige de nós, na hora de qualquer procedimento, essa compreensão aqui, de que nós temos a rede de serviços, propriamente dito, que é aquela nossa carta de serviços que pode ser oferecido pelo município onde nós estamos inseridos, mas nós temos também uma rede ampliada. Temos essa dimensão, né, de rede ampliada, onde nós sabemos que apenas nos pontos de saúde em si, da carta de serviços que nós temos na saúde, nós não damos conta de atender a necessidade desse usuário. Então, nós precisamos ter a noção de que precisamos de parcerias intersetoriais, das mais diversas, parcerias com escolas, com creches, com a ação social, os CRAs, CREAs, as ONGs, as igrejas, né, as associações, tanto associações de bairro como associações de portadores de algumas necessidades especiais, enfim. Essa rede na qual a atenção primária está inserida, ela é extremamente ampla e nós não damos conta de tudo só com os serviços oferecidos na saúde. E tem uma terceira dimensão, não menos importante, que é a chamada rede viva, ou rede quente também, como alguns chamam, que é essa rede onde nós criamos vínculo com as pessoas, onde uma família ou um usuário, ele passa a ter um vínculo de confiança com aquela equipe, com aquele servidor, né, com aquele trabalhador que está atendendo ali naquele serviço. E nessa rede envolve uma rede de afeto, uma rede de empatia, que também não vai ficar focado só num procedimento em si, né, que nós vamos fazer ali na saúde. Então, eu gostaria de chamar a atenção também para o fato de que estamos falando dessa atenção primária quando nós falamos de procedimentos. E a enfermagem? De que enfermagem nós estamos falando quando vamos refletir um pouquinho sobre esse tema de procedimentos de enfermagem na atenção primária? Quando eu falo isso, enfermagem, quem é a sua referência na enfermagem? Quem são as pessoas que vêm à sua mente? Se você for pensar na história da enfermagem, de onde nós saímos como profissão, até onde nós já estamos hoje, quais os nomes vêm à sua mente? Não é uma pergunta retórica, não, é para você pensar mesmo, para responder. Né? Assim, tipo, eu fiz essa pergunta quando estava preparando essa apresentação para vários colegas enfermeiros, colegas técnicos, e a resposta que eu tive me surpreendeu, não me surpreendeu, mas me alegrou muito. Assim. Em parte não foi surpresa, porque no geral as pessoas já lembram dos nomes da nossa história antiga. Então já fala logo em Florence Nightingale, lembra-se de Ana Neri, lembramos mais de forma um pouco mais contemporânea de Wanda Horta, né? Creio que muito por conta do processo de enfermagem, e alguns nomes de um impacto, né, maior, mais distante de nós, assim, de certa forma. Mas eu fiquei muito feliz, porque muitos colegas, durante essa conversa, citavam colegas nossos aqui da região. E eu acredito que quem está assistindo também talvez tenha essas suas referências. E aqui, as pessoas que mais foram citadas para mim nessas conversas foram enfermeiras que, por exemplo, trouxeram o Corém para o Acre. Foram enfermeiras que estão na educação, principalmente as que estão vinculadas às universidades, aos cursos técnicos, né? Então, muitas pessoas que atuam na enfermagem têm esses profissionais como sua referência. Tivemos também, na área, por exemplo, de tratamento de feridas, coberturas especiais, as pessoas já lembram logo da enfermeira Cristiane Montenegro, que está tendo um destaque nesse sentido, inclusive não só local. Quando nós falamos em saúde mental, né, quem se pensa
quando nós vamos, precisamos convidar alguém para conversar aqui nessa equipe sobre saúde mental. Se lembra da Naldemira Moreira, se lembra da Vanessa Velasco, são pessoas que estão produzindo algum conhecimento nessa área. Nós temos também, já esteve até aqui no Telesaúde, a enfermeira Valéria Matos, falando, por exemplo, de práticas integrativas em saúde. Eu pedi para os meninos aqui do Telesaúde uma relação dos enfermeiros que estiveram aqui recentemente. Por exemplo, esse mês de novembro, agora que nós estamos, nós tivemos 4 enfermeiros participando aqui das webs. Eu fico extremamente feliz por isso, porque são pessoas que estão se tornando referência em algum assunto. E eu vejo isso como extremamente positivo, porque os procedimentos de enfermagem são importantes, devem ser feitos com perícia, devem ser feitos de forma adequada e tudo, mas assim, nós precisamos também ter pessoas que estejam produzindo conhecimento, né, trabalhando educação na saúde, deixando o seu legado para as gerações futuras. E eu fico muito feliz. Nós lá na Educação na Saúde trabalhamos com alguns cursos de formação e esses dias tenho ouvido elogios a pessoas que estão na gestão por serem acessíveis, por estarem facilitando, ajudando, né, nesses procedimentos, facilitando os procedimentos através de um atendimento mais presente, como a enfermeira Alexandra, como o enfermeiro Pablo. Então, assim, são motivos de alegria para nós e eu poderia passar a tarde aqui citando vários colegas que têm tido destaque, né? E aí fica só essa minha reflexão que eu deixo para vocês sobre que legado nós, enfermagem, desse tempo, estamos deixando para gerações futuras, né? Daqui 20, 50 anos, quando alguém perguntar quem é referência para você na enfermagem, será que nós seremos lembrados, né? O conhecimento que nós estamos produzindo. Eu trouxe uma definição aqui de Wanda Horta, que é de um tempo em que a enfermagem começou a ganhar corpos científico, né, de cientificidade. E ela traz uma definição que é bem bacana da gente pensar hoje. A enfermagem ela é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência através da educação. Então, somos educadores também. De recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos de profissionais. Lembrar que Wanda Horta que escreveu sobre as necessidades humanas básicas, que escreveu sobre o processo de enfermagem. E aí eu trouxe uma definição mais contemporânea da Isabela, que ela diz que o cuidado de enfermagem, e aí entram, né, os nossos procedimentos, ele é um fenômeno intencional, essencial à vida, que ocorre no encontro de seres humanos que interagem por meio de atitudes que envolvem consciência, zelo, solidariedade e amor. Expressam um saber fazer alinhado às necessidades do indivíduo, da família e da comunidade. E aí entra diretamente aquilo que nós fazemos na atenção primária em saúde. Sempre que eu leio esse conceito, eu lembro de uma professora minha que ela brigava quando a gente fazia um curativo que não tivesse bem feitinho, sabe? Até as medidinhas, assim, do esparadrapo. Ela dizia, gente, o aspecto estético é extremamente importante, vocês cuidem disso. Beleza, então falando mais já dos nossos procedimentos, eu vou começar com a consulta de enfermagem, que é um dos procedimentos bem comuns hoje de todos nós na atenção primária à saúde. A consulta de enfermagem ela é uma atividade privativa do enfermeiro, ela pode ser individual e ela pode ser também com a família, ela pode acontecer na unidade básica de saúde e aí considerando tanto o URAPS como a equipe de saúde da família, ela pode acontecer no domicílio, ela pode acontecer em espaços comunitários, aliás pode e deve, né, e acontece como eu acredito. A consulta de enfermagem, ela utiliza métodos científicos. Então, nós temos o que embasa a nossa consulta de enfermagem? Principalmente o nosso processo de enfermagem, e aí nós temos para isso os diagnósticos de enfermagem, que tem tanto o CIP quanto o NANDA. Eu acho que talvez o Código Internacional de Práticas de Enfermagem talvez se adeque até mais ao que a gente usa hoje em atenção primária. A consulta nela a gente pode identificar situações de saúde e doença. Nessa
consulta de enfermagem, nós prescrevemos e implementamos medidas de enfermagem, cuidados de enfermagem. Essa consulta é um momento que contribui para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças, proteção, recuperação e reabilitação do indivíduo, da família e ou da coletividade. A consulta de enfermagem, quando eu falo, por exemplo, de NANDA, de CIP, eu sei que alguns colegas podem pensar assim, a Renata não está nesse planeta, né? A Renata está no mundo da lua ou ela está no país das maravilhas, assim, né? De conseguir fazer processo de enfermagem, sistematização da assistência. E eu digo para vocês que nós precisamos, e aí eu me incluo, nós precisamos, quando fazemos consulta de enfermagem, superar o tarefismo que está à nossa volta, que realmente nos envolve e toma conta do nosso fazer se a gente não estiver vigilante. E aí, para que eu digo isso, gente? Porque o método, as teorias, elas são a expressão do nosso raciocínio lógico, né? Nós não fazemos as coisas, nada do que nós fazemos, por exemplo, numa consulta de enfermagem, é baseada em achismos, né? Nós temos um raciocínio lógico que embasa o nosso fazer. Nosso fazer tem arte, mas tem ciência, né? A consulta de enfermagem ela é um momento para a gente refletir também o quanto nós precisamos ampliar os nossos pensamentos e os nossos julgamentos clínicos, o quanto nós precisamos superar alguns limites que nós temos, que podem ser no campo da propedêutica, como pode ser no campo das intervenções. Eu preciso saber, né, ter o conhecimento cognitivo e preciso saber fazer. E não tenho que saber tudo, óbvio, todos nós temos os nossos limites, o convite fica para a gente superar. Muitos de nós, quando chega na atenção primária, principalmente quem vem da atenção secundária, fica apavorado. Eu já vi colegas que adoecem, né, porque a complexidade do que se faz na atenção primária é muito grande e as pessoas se apavoram, alguns adoecem mesmo do ponto de vista emocional, mas isso é parte do processo. A gente vai estudar e vai procurar e vai buscar, e aí fica o convite para a gente acompanhar o canal do Telesaúde, que sempre tem novidades, atualizações, né, independente de qual categoria profissional que está fazendo, sempre nós podemos aproveitar esse conhecimento. E para quem não consegue acompanhar ao vivo, as nossas aqui, que geralmente é de manhã e à tarde, que a maioria de nós estamos nos atendimentos, essas webconferências ficam todas gravadas no YouTube, então a gente pode procurar também. A consulta de enfermagem, ela é um convite também para a gente ampliar essa nossa competência técnica, mas interagir a competência técnica com essa competência emocional e emotiva e afetiva, da gente também não entrar naquele mecanicismo de só chegar e faz isso, a consulta de enfermagem no pré-natal segue este roteiro e eu vou lá e sigo aquele checklist, tchau e a próxima, né? E a gente durante a graduação e durante alguns cursos que nós fazemos, nós somos levados muito à reflexão de não agirmos dessa forma, né? Vermos que ali na nossa frente não tem só uma barriga com X semanas de gravidez. Ali na nossa frente tem uma pessoa, um ser humano, né? Uma mulher que está inserida num contexto dos mais diversos, né? A consulta ela precisa de protocolos clínicos bem estruturados e para isso nós temos vários cadernos da atenção básica que nos ajudam, temos manuais, os mais diversos também, que trazem toda a estrutura, inclusive de primeira consulta, de consulta subsequente, né? Então, a consulta de enfermagem é bem fundamentada também nos protocolos, e nós temos prática baseada, a nossa prática também é baseada em evidências, trabalhamos com atualidades, né? A nossa profissão, a área da saúde é uma área em que as coisas mudam muito, com muita velocidade, então a gente tem que estar sempre atualizado. Eu trouxe essa reflexão sobre a pesquisa de enfermagem, e aí quando eu estou falando tudo isso, estou falando de CIP, de NANDA, de diagnóstico de enfermagem, eu gostaria de deixar esse pensamento da Leopardi, que ela diz que uma profissão que não conhece e aplica suas próprias correntes de pensamento se empobrece e dá a impressão de que somente sabe fazer o seu trabalho pelo treinamento de fórmulas e rotinas. E aí eu deixo mesmo esse convite para a gente não ser uma profissão assim, né? Para a gente ser aquela profissão que pensa, que reflete, que pesquisa, que produz conhecimento e que sabe embasar aquilo que está fazendo.
Voltando então para a consulta de enfermagem, hoje, com certeza, gente, eu não trouxe todos os procedimentos, né? Eu acho que eu não daria conta de esgotar, porque o leque de atuação nosso na enfermagem ele é muito grande. Mas assim, basicamente nós temos a consulta de enfermagem na saúde da mulher, e aí nós temos tanto o pré-natal, que nós enfermeiros podemos acompanhar todo o pré-natal de risco habitual, em todas as 7 consultas ou mais, né, no mínimo 7, até o encaminhamento dessa mulher com 40 semanas para o pré-natal de alto risco. Temos o protocolo de alto risco, né, no caso de necessidade, se transfere essa mulher para o alto risco antes do final da gravidez. Temos também o PCCU, e aí alguém pode dizer, Renata, mas o PCCU uma técnica, um procedimento. Bom, aí depende de cada profissional como que conduz, porque o momento da coleta do Papa Nicolau, né, do exame da coleta citopatológica é um momento também de uma consulta, de orientações sobre, não só sobre as questões que acometem as mulheres nesse sentido, mas sobre as questões sexualmente transmissíveis também, e aproveita-se que a mulher já está ali, né, exposta do ponto de vista físico, para fazer o exame clínico das mamas também, que é um momento de uma consulta que nós podemos realizar. O enfermeiro pode também solicitar a mamografia, né, das mulheres de 50 anos ou mais. Podemos realizar a consulta de enfermagem também para o planejamento familiar, e aí pode ser tanto a consulta individual, que é aquele momento que essa mulher vem para a escolha ou manutenção de um método contraceptivo, como pode também ser aquele momento coletivo, que não envolve só mulheres, né, pode envolver os homens também, tanto para a escolha de métodos provisórios como definitivos. Temos a consulta de enfermagem também na puericultura, que envolve o binômio mãe e filho, em que nós acompanhamos essa mulher após o parto e essa criança até 2 anos, que também envolvem visitas domiciliares, né, que nós podemos fazer no pós-parto, como visitas, essas consultas que essas mulheres vêm à unidade fazer já com as suas crianças. Temos esse acompanhamento também nas infecções sexualmente transmissíveis, tanto na realização do teste rápido, quanto não necessariamente nesse momento de realizar o teste rápido. Temos também o acompanhamento do hiperdia. Agora, aqui já não é especificamente de enfermagem, né? Aliás, daqui para frente eu já não estou falando de coisas específicas do enfermeiro, da equipe como um todo de enfermagem, em que nós podemos fazer o teste rápido. Alguns profissionais técnicos também têm esse treinamento. No acompanhamento do hipertenso e do diabético, o acompanhamento mais rotineiro também se dá com os técnicos, mas também com o enfermeiro e o médico, né, nessa parceria, em que a gente, além de fazer a glicemia, verificar, aferir pressão, tem também o uso, as orientações, a educação que é feita para o usuário em relação ao uso da insulina, ao manuseio do glicosímetro, né, e outros. Temos os acompanhamentos das crônicas como geral, né? Eu não quis colocar só crônicas ali, mas aí vem, além de hipertensão e diabetes, tem tuberculose, hanseníase, a questão do tabagismo, que hoje a maior parte dos grupos de tabagismo estão sendo conduzidos por enfermeiros ou pela enfermagem. Teste rápido eu já mencionei. A questão do teste rápido, nós temos no município a coordenação, né, de ST, e que promove capacitações, atualizações, treinamentos, porque também de vez em quando muda alguma coisa, né, em relação aos testes, e é extremamente importante nós usarmos os instrumentos de coleta adequados, né, fazermos um bom aconselhamento pré e pós-teste, e de novo voltar àquilo que eu já falei, não entrar no mecanicismo, no tarefismo de só colher, pá, e vai embora, né? Tem todo um processo aí de pré e pós-aconselhamento. Nós temos outras funções, e aí, de novo, eu insisto, quando eu comecei essa apresentação, eu tinha começado separando funções de enfermeiros e de técnicos e auxiliares, mas depois eu achei melhor, porque tem muita coisa que é para as duas categorias, então, as 3, no caso, né, auxiliares, técnicos e enfermeiros, e aí eu deixei todo mundo junto aqui. Então, nós temos o enfermeiro realiza planejamento, supervisão e avaliação dos serviços. Inclusive, aqui em Rio Branco, os enfermeiros tiveram uma conquista, que foi a portaria
Ai, esqueci o número. Mas nós temos uma portaria municipal em que os enfermeiros têm garantido nessa portaria o tempo para essas ações. Então, os enfermeiros têm 8 horas na semana para planejamento, têm 8 horas para avaliação de serviços, têm 8 horas semanais para participar da reunião dos enfermeiros, né, e ainda tem 8 horas para fazer educação na saúde com as suas equipes. Então, isso é um ganho, porque eu me lembro do quanto era difícil quando nós não tínhamos esse tempo, que a gente tinha tomado, né, pelos atendimentos, e era difícil parar e planejar junto com a equipe, fazer reunião de equipe. Então, hoje nós temos essa garantia. Temos a questão da educação em saúde, que a enfermagem é educadora nata, né? Tanto enfermeiros como técnicos. Nós fazemos educação permanente, que é aquela educação que acontece ali no trabalho, para o trabalho, com o trabalhador, no dia a dia do trabalho, no cotidiano. Fazemos a educação na saúde, que é essa educação que nós fazemos com os usuários, né? E a educação na saúde, que é essa que é feita com os profissionais, os trabalhadores da saúde. Temos também as ações da saúde do homem. Eu tinha até feito essa apresentação em azul, encerrando o Novembro Azul, mas aí ficou muito escuro, não ficou bom de visualizar. Mas assim, são ações que não acontecem só em novembro, né? As ações de saúde do homem acontecem o ano inteiro, assim como as de saúde da mulher. Temos as ações de saúde mental, que aí entra um apoio que nós da atenção primária contamos, precisamos contar, que é o apoio do NASF, né, que também nos ajuda muito nessas questões, por não termos nas nossas equipes profissionais diretamente ligados à questão da saúde mental, né, como psicólogos, psiquiatras e outros, mas é muito bom a gente poder contar com o apoio dos NASFs, não só para a saúde mental, óbvio, para outras questões também. Temos a atenção à saúde do adolescente, aí temos a Dilziane, nossa querida, que responde pela saúde do adolescente aqui no município, que está sempre em parceria com as equipes, ajudando, não é enfermeira, mas é nossa parceira. Outro ponto em que os enfermeiros ou a enfermagem atua muito, que é no acolhimento dos usuários, principalmente realizando uma escuta ativa, uma escuta qualificada, em que também na planificação agora a gente está discutindo melhor como organizar os fluxos, né, de atendimento, para que nesse acolhimento se defina aquilo que pode ser, que deve ser atendido hoje, aquilo que precisa de atendimento imediato ou que pode ser agendado. A questão da solicitação de exames e prescrição de medicamentos, né, principalmente como nós temos protocolos para isso, né? E temos protocolos tanto do Ministério da Saúde quanto locais, né? Temos portarias dos municípios onde nós atuamos que nos respaldam. Gente, e tudo isso são legislações das quais nós devemos lançar a mão mesmo, sentar com a nossa equipe, debruçar sobre isso, estudar, né? Para a gente ter uma atuação mais completa e respaldada, né? O máximo possível. A prescrição de medicamentos aí, temos em várias áreas. Saúde da mulher, saúde da criança, nós temos o IDP, né, que já tivemos algumas controvérsias em relação ao IDP, mas os enfermeiros que têm a formação, né, fazem as suas prescrições, e as outras prescrições, como eu já disse, baseadas nos protocolos tanto do Ministério da Saúde como do município. Nós também na enfermagem encaminhamos os profissionais para outros serviços quando necessário, inclusive na atenção primária a gente faz também os primeiros atendimentos de urgência e emergência, né? Muitas vezes somos nós, enfermeiros ali na equipe, que temos que avaliar uma situação e dar o direcionamento, o encaminhamento para ela, mesmo sendo uma urgência e emergência, conversar com o pessoal do SAMU ou não, ou algum outro serviço, né? Nós participamos também do gerenciamento de insumos, aí difere bastante de unidade para unidade, de município para município, mas a questão do gerenciamento de insumos, em alguns locais, tem a figura do coordenador administrativo, mas que sempre vai atuar em parceria com o enfermeiro, que responde pela coordenação assistencial, então também a enfermagem está, e cada profissional técnico de enfermagem no seu local de atuação também fazendo isso, né? Na sala de curativos, na sala de vacina e outras.
O enfermeiro, a enfermagem também participa, ela atua na resolução de problemas considerando o contexto social. E aí volto naquilo que eu falei da rede viva, né, da rede ampliada, em que nós ouvimos as pessoas no seu dia a dia. Nós visitamos a casa das pessoas, como enfermagem, como equipe de saúde da família, como equipe de atenção básica. Então, nós conhecemos, nós ouvimos as dificuldades, os conflitos do dia a dia. Então, isso também nos ajuda muito a resolver questões que às vezes você tem que acionar o Ministério Público, você tem que acionar a ação social, né, tem que acionar Conselho Tutelar, enfim, tantas outras, está tudo dentro dos nossos procedimentos, né? Ainda outras funções, os curativos que podem. E aí, gente, a enfermagem ela tanto faz o curativo, né, realiza a técnica, tanto dos curativos mais simples quanto os curativos de coberturas especiais. E aí nós temos a EMAD aqui no município de Rio Branco, que é a equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar, né? Então nós temos os curativos, temos as coberturas. Eu sei que alguns colegas da enfermagem, aqui em Rio Branco especialmente, às vezes reclamam que de uma certa burocracia, o termo que já usaram para mim, em relação a acessar esses curativos. Mas realmente são curativos muito caros e de um controle não só de preço, óbvio, mas de cuidado, de acondicionamento e de uso adequado, que precisa desse rigor, né, no acompanhamento. E as meninas da EMAD estão sempre disponíveis para ouvir, para orientar, para treinar, inclusive. E tendo os relatórios direitinho, a gente acessa. Eu já tive o prazer de trabalhar muito com essas coberturas e de ver resultados assim que deixa a gente encantada. Não é à toa que, como eu disse, a enfermeira Cristiane Montenegro está bombando nos congressos, tá? Um trabalho aceito até em Dubai. Eu sou orgulhosa mesmo da minha colega. Temos também uma função que é a imunização, e aí tanto técnicos como enfermeiros trabalham tanto no acompanhamento da sala de vacina, controle de temperatura, de estoque, né, de um calendário de realização de vacinas, atualização, acompanhamento, visita domiciliar, as campanhas, né, mas para além das campanhas também, o dia a dia. Um outro procedimento da enfermagem, que é a realização do teste do pezinho, a instalação de sondas vesicais, aí nesse caso quando o usuário tem, né, o material, porque nós estamos sem o material no município. Temos as nebulizações, são ações também da enfermagem. Além da prescrição de medicamentos, temos também a administração de medicamentos. A visita domiciliar. A visita domiciliar eu vejo como um procedimento fantástico, que ele abre um leque muito grande de possibilidades, porque quando nós, como equipe, mas aqui eu estou puxando brasa para a enfermagem, né? Quando nós, como enfermagem, vamos a uma casa, como eu disse, a gente vai lá para prestar assistência, sim, algumas vezes, realizar um procedimento em específico, mas nós podemos fazer muito mais dentro de uma visita domiciliar. A criação de vínculo, né, com aquela família, o estabelecimento da confiança com aquela família, isso é algo fantástico que favorece, que fortalece o nosso trabalho, que agrega muito valor ao nosso trabalho. Conhecer o contexto que aquela família trabalha pode, de repente, mudar todo um projeto terapêutico de uma pessoa. Né? Então, na visita domiciliar, nós podemos fazer educação em saúde, enfim, é um momento riquíssimo para nós que trabalhamos em atenção primária. Nós participamos do processo de territorialização e mapeamento e atualização dos cadastros dos indivíduos e da família. Eu tinha até colocado mais pontos da PNAB, né, de 2017, mas aí eu achei que ia ficar muito extensa a apresentação, mas eu convido vocês a lerem a PNAB 2017, porque teve várias modificações em relação a de 2011, e para nós enfermeiros, eu não vou mentir não, aumentou bastante a nossa responsabilidade. A PNAB 2017, na minha humilde avaliação, aumentou bastante as nossas responsabilidades. Então, é importante também sentar com a nossa equipe, ler, estudar, né, e entender melhor o que mudou e o que a gente já tinha, de repente, esquecido um pouco, né?
E de novo aqui eu estou lembrando do Planifica SUS, né? Estamos num momento aí de planificação e começando pela territorialização e atualização cadastral tá lá no macro processo básico, né? Naquela nossa analogia da casa, estamos lá na base, né? Com a atualização dos cadastros. Outra coisa que a enfermagem faz bem, inclusive, junto com os agentes comunitários de saúde, que são parceiros fenomenais aí da enfermagem, é a mobilização da comunidade, a identificação de parceiros para ações intersetoriais. Como eu já disse lá atrás, aliás, eu não, Merri já disse, que nós precisamos dessa rede ampliada. Né? Nós não damos conta só com os nossos equipamentos da saúde. E aí a enfermagem, junto com os agentes comunitários, junto com os demais membros da equipe, mobiliza a comunidade para eventos, para solução de problemas, para discussão, para debate sobre os problemas e principalmente para realização de eventos para solucionar situações complexas no dia a dia do trabalho. Nossa, a enfermagem trabalha pra caramba, é muita coisa, né? A enfermagem aqui são os enfermeiros, eles avaliam as atividades desenvolvidas pelos ACS. Quando eu disse para vocês que a PNAB aumentou a nossa responsabilidade como enfermeiro, essa é uma delas. Vocês se lembram, na PNAB de 2011, a avaliação, supervisão, coordenação do trabalho do ACS era da equipe. Era dos profissionais de nível superior da equipe. Na PNAB 2017 agora é dos enfermeiros. Eu não sei se de repente isso é até algo que a gente pudesse propor alguma coisa, né? Alguma mudança, alguma revisão disso, mas está aí. Nós já temos, de acordo com o nosso código de ética, a supervisão do trabalho do técnico e do auxiliar de enfermagem como nossa atribuição, né? Atribuição do enfermeiro. Mas agora a PNAB, há 2 anos, já colocou como a do ACS também como nossa atribuição. Outra coisa que a enfermagem realiza, a busca ativa de casos de notificação compulsória, notifica, investiga, né, tá junto com o pessoal da vigilância, que aliás, gente, nós não vamos conseguir um trabalho muito efetivo se a gente ficar trabalhando lá na nossa casinha, né, sem a vigilância. A vigilância precisa muito ser nossa parceira, e aí aqui em Rio Branco, eu já me lembro logo da Socorro, que está lá na vigilância, que é uma parceirona, e para realizar um trabalho bom de investigação, aí tanto das questões de doença, de notificação, quanto de óbitos, de nascidos, né, e outros casos. A coordenação do cuidado em saúde também, nas equipes, está muito em cargo da enfermagem. O gerenciamento da unidade, em alguns casos, né, hoje em Rio Branco, nós temos a figura do coordenador administrativo e do coordenador assistencial. O assistencial em todas as unidades da atenção básica é o enfermeiro, mas já o coordenador administrativo não são em todas. E eu acho bem natural que a enfermagem assuma essas questões gerenciais, porque nós temos uma bagagem boa, né, na nossa formação de administração aplicada à enfermagem. Então, esse é um processo meio natural nosso também. Mas que aí cabe um planejamento muito bem feito, né, para a gente dar conta da assistência e do gerenciamento e de todos os outros procedimentos que a gente já falou aqui. Nós participamos do diagnóstico situacional, de novo, lembro do Planifica, né, e aí vai ser extremamente importante agora esse diagnóstico, em que nós, a partir do processo de territorialização, do cadastramento, do mapeamento, do conhecimento adequado da nossa área descrita, nós podemos fazer um planejamento mais adequado. As reuniões de equipe, é óbvio, não é incumbência, não é um procedimento exclusivo da enfermagem ou do enfermeiro, mas nós sabemos que na nossa realidade, geralmente é o enfermeiro que está à frente, que coordena essas reuniões, principalmente considerando agora aquelas 8 horas que aqui em Rio Branco os enfermeiros têm, né, e uma delas para essa atribuição. E aí eu trouxe algumas questõezinhas para a gente pensar. Como que está organizado o nosso processo de trabalho? Está centrado na figura de uma pessoa? Tem um profissional na nossa equipe que sem ele tudo para, nada anda, nada acontece? Ou não? Nós conseguimos
temos uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, em que nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho, independente de se está faltando um profissional. Tá, prejudica, né, a falta de um ou outro profissional na equipe, mas como que está organizado o nosso processo de trabalho? Gente, às vezes o trabalho é complexo? É muita coisa, sem dúvida, é muita coisa. Mas às vezes a forma como nós estamos organizando o processo é que está entravando, que está dificultando, que está nos deixando mais cansados, fadigados, desestimulados. E aí fica esse convite para nós, como equipe, estudarmos um pouco sobre como organizar um processo de trabalho em que não sobrecarregue ninguém, né? Que não fiquem uns sobrecarregados, que não fique alguma categoria profissional se sentindo excluída ou de fora desse processo, que todos sejam acolhidos, né, como importante. Existe planejamento estratégico? Queridos, Alice no País das Maravilhas já perguntou, né, qual o caminho tomar? Depende para onde a gente quer ir, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, tanto faz o caminho que eu tomo. Então, dá trabalho planejar? Sem dúvida. Mas o trabalho maior é começar. Depois que a gente começa a fazer o planejamento, passa a ser um monitoramento no dia a dia, um acompanhamento, uma avaliação que torna o processo mais prazeroso, porque a gente começa a ver mais resultado. Quando a gente planeja aquilo que a gente vai fazer, avalia, a gente faz correção de rota, sabe? Ajusta os rumos e melhora as coisas, envolve as pessoas, envolve a comunidade. O quanto a comunidade está envolvida na organização do meu processo de trabalho. O quanto que ele está envolvido no planejamento. Porque, gente, é muito fácil eu aguardar que alguém planeje, execute, dê ruim e eu aponte o dedo. Foi a enfermeira que fez. Foi fulano que fez. Tá vendo? Por isso. Então, assim, é uma postura cômoda. A gente precisa sair um pouco desse lugar, né? E planejar juntos. E pensar um processo de trabalho que seja dinâmico, que seja produtivo, né? Para todos. Nós estamos utilizando os instrumentos para nortear o nosso processo de trabalho, para nortear o cuidado? Ou nós estamos fazendo porque eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim mesmo? Não, Renata, esquece isso aí, isso é sonho seu, a gente não vai conseguir nunca aplicar processo de enfermagem aqui, a gente não vai conseguir sistematizar. Tá, então vamos usar ferramentas que a gente já tem. Né? Nós temos o PEMAC, nós temos o PEMAC, o PEMAC acabou. O PEMAC está meio, né? Mas ele deixou para a gente instrumentos, ferramentas que nós podemos usar para planejamento, para avaliação, para pensar, né? Aquela planilha de planejar, né? Ela ajuda muito. Então eu não tenho um conhecimento bom de planejamento estratégico, eu nunca ouvi falar de Carlos Matos, eu não tenho muita paciência para estudar isso, então vamos pegar o PEMAC, vamos aproveitar aquelas planilhas, né? Nós temos o prontuário do paciente, porque às vezes a gente pensa que para fazer um trabalho sistematizado da enfermagem, eu preciso de muitos formulários, e aí eu não tenho folha, eu não tenho impressora, eu não tenho tinta, tempo. Gente, é prontuário, é registro. É só eu ter o processo organizado na minha mente. Ai, mas eu sou recém-formado. Põe uma colinha ali, prega ali do lado da tua cadeira, esquematiza um roteirinho do que tem que ter numa sistematização, né? Vamos dar esse caráter de organização para o nosso trabalho. Tem essa integração entre a rede de atenção em saúde? Eu sei, a minha equipe sabe, nós da enfermagem sabemos como lidar com as situações, para onde encaminhar, onde que se realiza determinado procedimento que eu não realizo. Dentro da própria rede eu conheço o fluxo de encaminhamentos. Ah, não tem como, porque as coisas mudam muito rapidamente. Realmente, muda, mas será que realmente não tem como? Então vamos pensar como equipe, como a gente se manter atualizado. E aí eu volto a dizer, vamos assistir às apresentações do Telesaúde, que já dá uma dica. Existe integralidade? Gente, e aí a integralidade, ela na
as mais diversas formas, né, de acompanhar o indivíduo, não só no seu processo de adoecimento, né, acompanhar esse indivíduo no seu contexto socioeconômico, afetivo, acompanhar esse indivíduo dentro da rede, como que ele peregrina nessa rede, né, qual é o trajeto. Ah, mas ninguém faz contrarreferência. Tá, queremos crer que a planificação vai ajudar bastante nisso, mas nós temos o agente de saúde, que é aquela ponte fantástica, nós temos a visita domiciliar, né, temos outras possibilidades para prestar um atendimento integral para esse usuário. Eu fico feliz que a gente já tem, tipo, faz o pré-natal, nós temos a maternidade para encaminhar, né? Nós temos uma referência para um pré-natal de alto risco. Ela tem acesso aos exames, ao ultrassom. Ah, demora. Hoje nem tanto mais, né? Nem todos os exames demoram tanto mais, mas nós temos, em boa medida, e se Deus quiser, sempre melhorando. Aí nós temos alguns desafios. E eu vou partir de um pressuposto de que um dos desafios que nós temos dentro do processo de trabalho da enfermagem na atenção básica está relacionada à formação. É um pressuposto, posso estar enganada, né? De que nós saímos algumas vezes da academia com um foco um pouco mais hospitalocêntrico, um foco um pouco mais clínico, né? Mais focado em técnicas. E aí, quando a gente chega na atenção primária, os nossos procedimentos técnicos em si não dão conta das necessidades da atenção primária, né? E aí eu tenho que voltar, como eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar meus professores, meus colegas, meus livros, minhas anotações. E aí eu trago essa ideia, né? Será que a gente precisa fortalecer a estratégia de ensino, de qualificação? Como que nós, que já estamos lá na atenção, na atenção primária, podemos fazer isso? E aí nós temos uma grande possibilidade, que é a integração ensino-serviço. Nós temos, inclusive, as comissões, né? Temos as CIEs. E como que eu estou vendo esse estudante que vem para o meu serviço de atenção primária? A gente vê como aquela criaturinha que vai tomar meu tempo, que vai me encher de perguntas, que vai ficar criticando, porque lá na faculdade a gente aprendeu assim, porque a gente aprendeu assado. Como é que é isso? Como é que nós estamos nos relacionando com esse processo de ensino-aprendizagem que acontece, de ensino-serviço que acontece na nossa unidade? Eu sei que tem unidades que fazem uma troca muito bacana, que esse estudante, ele agrega conhecimento, ele agrega valor ao trabalho daquela equipe, né? Seja da enfermagem, seja de outros profissionais. Mas nessa troca, nós que já estamos lá no serviço, com o conhecimento que nós temos da prática, do dia a dia, do conhecimento do contexto, a gente passa essa nossa bagagem em forma de informação para esse estudante produzir conhecimento. Só que ele também traz para a gente atualizações, questões que estão diferentes de quando a gente estudou, né? Estratégias diferentes de fazer, por exemplo, reuniões de equipe, educação na saúde, educação em saúde, e possibilidades as mais diversas. Então, eu gostaria de deixar esse convite para que a gente seja aberto a receber esse estudante e a, de repente, estar errado. Sabe, assim, essa predisposição para realmente, esse outro jeito de fazer pode ser melhor do que esse que eu estou fazendo, né? Não só o estudante, como o professor que vem, né, nessa parceria. Então, essa é um dos desafios que eu vejo, né? Eu trouxe esse desafio, gente, não foi da minha vã filosofia, né? Esse artigo são 3 autoras, né, mas a Carlise, elas falam da prática do enfermeiro no contexto da atenção básica, e é um artigo que eu até deixo aqui na referência, se alguém quiser consultar depois. Eu achei muito interessante, eu não conhecia, e aí elas usaram várias bases de dados, elas incluíram 30 estudos nesse artigo delas, de pesquisas exatamente sobre a prática do enfermeiro no contexto dos cuidados primários de saúde. E elas tinham como objetivo colocar essa prática em categorias. E, de novo, se não fosse ficar uma apresentação muito grande, eu até ia trazer as figuras delas para a gente pensar aqui, mas eu
deixo vocês com essa curiosidade de dar uma olhada nesses artigos. Desses 30 artigos, um deles é aqui da região norte, inclusive um desses trabalhos é da região norte, e ela até fala que a maior parte está na região sul e sudeste, e aí a gente poderia fazer várias inferências sobre isso, né? Mas ela fala um pouco sobre a questão de que talvez aqui no norte, por nós termos menos escolas, menos cursos de pós-graduação comparado com as outras regiões, talvez isso tenha influenciado em termos menos estudos. Mas assim, o que me deixou bastante feliz com esse trabalho dela é que elas concluíram que os desafios dos enfermeiros são complexos, posto que o cuidado deve estar centrado nas necessidades de saúde da população, o que remete à ação para outros níveis de responsabilidade clínica e sanitária. E aí eu chamo a atenção para um dos dispositivos da PNH, né, da Política Nacional de Humanização, que fala da clínica ampliada, né, o quanto a gente precisa ampliar o nosso olhar em relação a esse indivíduo, essa família, essa comunidade que a gente está acompanhando. A enfermagem brasileira mostra importantes avanços desde a implantação das políticas de reorganização do trabalho, desde 80 e poucos para cá, né? Necessita, entretanto, avançar no que se refere ao deslocamento dos processos de trabalho, focados em procedimentos individuais, para um processo mais voltado aos usuários, onde a clínica ampliada seja um imperativo ético, político da organização dos serviços e da intervenção dos profissionais. É importante os nossos procedimentos individuais serem bem realizados, com a técnica correta, com todos os cuidados? Sim, muito importante. Mas também a gente tem que ter essa visão de um trabalho que precisa deslocar desse processo individual para um processo mais ampliado. E aí fica a questão da clínica ampliada também para a nossa reflexão, embora seja de tema para um outro telesaúde, né? Eu trouxe aqui algum embasamento legal, digamos assim. Tem outros, tem bem mais, mas eu trouxe, quando a gente fala de procedimentos de enfermagem, que fundamentos eu preciso ter e nós não podemos alegar desconhecimento da lei, né, para nos justificar de nada. Então, nós temos a Lei 4.798 de 86, que é a lei que regulamenta o exercício profissional. Gente, de vez em quando é bom ir lá e dar uma olhadinha de novo, sabe? Tem o decreto que regulamenta a lei, né? Tem a Lei 8.080 e 8142 de 90, que normatiza as questões do SUS, de promoção, proteção, recuperação, de financiamento e de tudo, que provavelmente deve passar, né, por algumas mudanças, mas elas também fundamentam nossos procedimentos. Tem a resolução 358 do COFEN, de 2009, que faz uma distinção, explica melhor a sistematização da assistência de enfermagem e também faz uma distinção de processo de enfermagem e de SAI. Tem a resolução COFEN também 564, que também trata sobre as atribuições da enfermagem. A portaria, a 564, ela é do nosso Código de Ética. As alterações que foram feitas no nosso Código de Ética, nessa última, que teve a última revisão. A portaria, né, 2436 de 17, que é a que alterou a PNAB de 2011. E essa realmente eu deixo como uma leitura quase que obrigatória para todos nós da enfermagem. Ela traz atribuições que são comuns a todos os membros da equipe, então a enfermagem está inserida e depois ela traz por categoria, né, enfermeiros e auxiliares e técnicos. Então é um bom material para a gente estudar. E temos os cadernos da atenção básica, que são inúmeros, né? E o 28, que tem 2 volumes, trata bem claro e detalhadamente de procedimentos que nós fazemos. E aí, para finalizar, eu deixo essa reflexão aqui de Manuel de Barros, né? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu acho que a enfermagem ela tem sido muitos, né? Já. E a gente realmente
precisa não se conformar só com um saber fazer, né? Nós precisamos ampliar o nosso saber, fundamentar o nosso fazer, cientificamente falando. Aqui algumas referências que foram utilizadas. E aí, muito obrigada. De novo, eu quero agradecer o convite, agradecer a atenção dos que estiveram aqui, agradecer a Alexandra, minha colega de trabalho, que me ajudou, Tereza Sarquis, minha amiga Eufrásia, estarão por aqui também em breve, e toda a equipe de Telesaúde. Professor Rodrigo, Carol, João, Alessandro, muito obrigada. Fica aqui o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma mensagem, enviar alguma dúvida também após a apresentação, fique à vontade. Muito obrigada. Nossa, Renata, que apresentação bonita. Muito legal. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Depois ela vai ficar no YouTube. Pessoal, quem estiver participando pode então colocar sua pergunta aqui na caixa de bate-papo. Eu também já estou enviando a minha. Então E aí, Renata, você pode ler a pergunta e fazer as perguntas e fazer os seus comentários. E aí a gente vai dando continuidade para as perguntas, ok? Oi. Aí alguém libera meu microfone para mim, que eu não estou conseguindo. Ok, já? Tá vermelho aqui. Tá me ouvindo? Aí eu me perdi com o microfone aqui, desculpa. Tá no ar. Tá ok. Temos aqui a fala do Fernando. Olá, Fernando, obrigada pela sua participação. Um grande avanço é que os enfermeiros já podem prescrever e inserir o DIU, né, após o treinamento específico. Realmente é mais um procedimento, né, dentro do planejamento familiar. Tem mais alguma coisa aqui? Um pouco mais da importância da escuta qualificada na consulta de enfermagem na APS. A psicologia tem uma expressão que eu gosto muito, que chama qualidade de presença. A gente fala muito isso nos nossos cursos com o pessoal da saúde, né? Como é horrível você estar conversando com uma pessoa e ela está de olho no relógio, controlando o tempo, né, de conversa. O quanto que é horrível você estar conversando com uma pessoa e ela, de repente, do nada, olhar para o lado e dizer assim, não, fulano, isso aí não é assim não, né? Quem já nunca passou por isso, né? Ou então você está conversando e a pessoa está ali no celular, Aí você fala um negócio que não tem nada a ver com né? E a pessoa está ali. Gente, a escuta qualificada, ela não é o simples ato de ouvir. Né? Ela é um ato de empatia. A escuta qualificada é você estar ali na condição de alguém que se dispõe a ver e ouvir do ponto de vista do outro, a ver e a ouvir além do que a pessoa está te falando. A escuta qualificada, ela envolve uma expertise que a gente desenvolve ao longo do tempo de fazer perguntas, de dar menos respostas e perguntar mais. Né? Perguntar não no sentido de curiosidade, perguntar no sentido de entender mesmo o ponto de vista do outro. Porque eu, enquanto terapeuta ali, na qualidade de terapeuta, eu não vivi o que aquela pessoa viveu, eu não estou vivendo o que ela está vivendo, eu não vivo o contexto dela. E se eu vivi algo semelhante, não foi na mesma perspectiva dela. Eu amo quando o Merri diz que toda compreensão de algo depende do ponto de vista e da vista do ponto. Então, quando eu faço uma escuta qualificada, eu estou realmente querendo entender a coisa do ponto de vista do outro. E aí, naquela sua complexidade toda, né? Não é de entender só a dor. Eu estou com dor de estômago. A grávida, né? Fala muito. Ou então o usuário, o hipertenso, o diabético, eu estou sentindo uma tontura com frequência, não sei o quê. Então, o nosso ouvir, a nossa escuta qualificada, ela está em entender o que pode estar por trás daquela queixa. A linguagem não verbal dessa pessoa que está conversando comigo, né? A escuta qualificada passa por observar isso. A escuta qualificada passa
pela minha disposição de aprender a aprender com aquela pessoa. Eu não tenho uma página em branco ali na frente, por mais que ela tenha 7 anos de idade, né, que seja uma criança que eu esteja atendendo. Eu não estou atendendo uma página em branco. Eu estou atendendo um ser humano que traz uma imensidão de conhecimento, de vivência, de coisas que de repente fazem o maior sentido para ele, que para mim não influi em nada, né? Então, assim, a escuta qualificada ela é imprescindível e ela envolve empatia, ela envolve a minha capacidade de olhar a partir do ponto de vista do outro e de um contexto complexo e de me dispor a estar errado, a me desnudar da minha sapiência que de repente um jaleco branco ou um esteto no pescoço me confere, né? Os 5 anos de faculdade, os 4 anos, a minha pós, né? Aliás, eu esqueci de falar que eu tenho pós em residência, eu tenho residência em saúde da família, não sei se eu falei na minha apresentação. Na hora que a gente começa, a gente está mais nervosa, né? Eu estava. Então é isso, assim, a ideia de escuta qualificada não é exercer a mera capacidade de ouvir, é ouvir o inaudível, inclusive. Respondi, Rodrigo? Cleide, de Cruzeiro do Sul, ótima palestra. Muito obrigada, Cleide. Sim, escuta qualificada, Rodrigo. Mais alguma dúvida? Muito bom, excelente. É, o Fernando Rezende colocou aqui em cima a história de, de prescrever e seria o DIU. Uhum. Você deu uma É olhada? mais. Vi. Realmente é mais um avanço nosso, né, da enfermagem. Eu não tenho esse treinamento ainda, não fiz, mas já tem colegas aí se aperfeiçoando nessa área. Mas eu não tenho muito conhecimento ainda, Rodrigo, desse procedimento. Mas sem dúvida é um avanço. é, a galera que estuda, e aí eu volto a insistir, gente, vamos pesquisar. Isso aí eu falo para mim, em primeiro lugar, né? Vamos pesquisar, vamos escrever, vamos produzir conhecimento para que outros colegas amanhã, quando né, forem viver a mesma situação, possam lançar mão daquele estudo que foi feito numa realidade que é muito semelhante, porque é diferente a gente pegar um estudo aqui do sul, do sudeste, né, para a gente aplicar na nossa região, nem sempre tudo cabe, né? Tudo é conveniente para a gente. Então, quem já está fazendo aí, conta para a gente, escreve, publica, vem falar aqui no Telesaúde sobre isso, que eu ainda não tenho muito conhecimento desse procedimento. Marcelo Alves, parabéns. Muito obrigada, Marcelo. Cleide de Cruzeiro, obrigada, Cleide. Estou à disposição, gente. Então, Renata, muito bom esses pontos que você toca em relação à ampliação da atuação da enfermagem, né? Na verdade, você colocou que são muitos pontos. Realmente, sim, o portfólio de atuação da enfermagem é vasto na atenção primária, né? Tem alguns, enfim, tem alguns profissionais e gestores que acham que essa atuação, quer dizer, consideram essa atuação muito restrita e baseada em procedimentos, mas eu acho que você trouxe é, com, é, com, você trouxe de uma forma importante, assim, como é que esse portfólio pode ser amplo e ao mesmo tempo ele pode chegar nas questões por trás das queixas, né? Eu vejo que muitas das equipes e, enfim, das gestões também de municípios veem a atuação da enfermagem muito centrada naqueles procedimentos tradicionais, né? Quando na verdade é, o profissional da enfermagem pode detectar muitas coisas que são colocadas, né, que são trazidas como demanda dos usuários, né, enfim, quando isso é trabalhado em equipe, né, enfermeira junto com o médico, junto com o odontólogo, né, as coisas ficam mais, a gente tem capacidade de ver os problemas mais complexos, né, de uma maneira
mais completa, né? É difícil a gente ver os problemas complexos na sua completude, né? Mas quando a gente tem mais de um profissional, com mais de um olhar, né, vendo esses problemas, a gente aumenta a nossa capacidade de ver esses problemas de uma maneira ampla. Então é fundamental que tenha nas consultas, né, de enfermagem esse olhar também. Legal. Dá continuidade aí, Fernando está colocando algumas coisas aqui. Isso, foi. é, o Fernando colocou aí, ótimo. Muito obrigada, Fernando. Realmente é uma área que, como eu disse, eu ainda não estou muito a par, né? Mas aí está aí a resolução COFEN 358 de 2009, o enfermeiro está apto a prescrever e inserir o DIU. Está também no protocolo, né, da atenção básica de saúde das mulheres. Que bom. Muito obrigada, Fernando. A Deuris Leite, deixa eu ler aqui. Há alguma legislação específica para a enfermagem em relação ao paciente com problemas de saúde mental? Uma legislação específica para a saúde mental. Bom, nós temos a RAPS, né? Nós temos a Rede de Atenção Psicossocial, e aí dentro da portaria tem, inclusive, algumas atribuições também. Eu sugiro que você dê uma olhadinha, mas e inclusive para atuação em locais específicos, como no caso do CAPS, né? Nós temos a portaria 130, que é especificamente para o CAPS, para CAPS, né? E tem o CAPS AD, mas uma legislação específica. Eu acredito que dentro da política da RAPS é onde você vai encontrar mais informações para os problemas de saúde mental. E na atenção primária, inclusive, a gente também lida com isso, né? Temos problemas, inclusive, das puérperas, né? Com depressão pós-parto, é uma situação complexa. E aí, quase sempre, nós da enfermagem precisamos lançar a mão do matriciamento, que o pessoal do NASP faz, né? Inclusive, a psicóloga Márcia Aurélia falou recente aqui sobre o matriciamento, né? Então, essa é uma sugestão que eu te deixo, Deuris, se você estiver precisando de ajuda nesse sentido, de acionar o NASF. Ou o CAPES, não sei de onde ela é, a Deuris, mas Cruzeiro do Sul tem CAPES, Brasileia também, então assim, a equipe CAPES também é ótima para ajudar em acompanhar algum problema na atenção primária que você esteja tendo. O CAPES também faz matriciamento, né? Não é só o NASF, então nessa necessidade aí eu acredito que eles podem te ajudar. E se for alguma outra necessidade específica, pode me mandar um e-mail que eu vou estudar um pouquinho mais sobre essa legislação para te ajudar. Pois é, quando a gente fala da atenção primária, né, complementando a resposta da pergunta da Deuris, quando a gente fala de atenção primária, muitas das queixas têm a ver com saúde mental. Na verdade, a gente sabe que 50% das pessoas que procuram atenção primária, mesmo com queixas mais físicas, elas têm questões relacionadas à saúde mental. E uma das grandes coisas que a gente pode fazer e que às vezes a gente não considera como uma ferramenta terapêutica, porque a gente considera mais medicamento e a terapia, mas a própria escuta qualificada que você falou é uma ferramenta terapêutica que a gente tem para questões de saúde mental na atenção primária que é fundamental, né? E não é um profissional específico que deve fazer isso. Todos os profissionais devem fazer escuta qualificada e o potencial da enfermagem de fazer essa escuta qualificada é importantíssimo, como você falou, né, Renata? Exato, exatamente, Rodrigo. E tem um tema também que eu não me aprofundei muito, mas que são as terapias comunitárias, né, que são aqueles grupos que nós realizamos, que não são específicos, não são psicoterapias, né, não são específicas da psicologia, mas são terapias comunitárias que são muito boas para trabalhar com grupo de adultos. Eu sugiro que, né, a galera também, se quiser, dar uma lida e de repente até um tema também para a gente abordar aqui, que a terapia comunitária ajuda muito, muito na atenção primária. Eu comecei a fazer isso quando eu trabalhei com PACs
Mas não acabei não tendo que sair da equipe, né, essa rotatividade na atenção primária também às vezes atrapalha um pouco. Mas também é um instrumento muito bom para trabalhar a saúde mental. Tanto da equipe, né, eu na época comecei pela equipe, pelos 30 agentes comunitários que eu tinha, para depois estender, mas também é um recurso muito, muito bom para a saúde mental. Ótimo, ótimo, Renata, muito bom. Então, a gente vai caminhando para o final da nossa web palestra de hoje, né, Renata? E aí eu abro aí para você fazer as considerações finais aí da sua web palestra para a gente ir caminhando para o final. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, pode colocar aqui na nossa caixa de bate-papo. Renata, a palavra é sua. Ok. Eu estou dando uma olhadinha nas minhas anotações, que ainda ficou muita coisa. Mas eu realmente acho que o básico nós falamos, né, o quanto que eu gostaria de destacar a importância de dar cientificidade para o que nós fazemos e de planejar, né, das nossas ações não serem, me desculpem, mas no toque de caixa, né? As coisas terem um planejamento e planejar ele é sempre preciso. E também que a gente consiga trabalhar de forma acolhedora e trazendo para nós a responsabilidade também, né? Não deixando sempre fora de nós a responsabilidade do cuidado. Mas é basicamente isso e estou à disposição e muito obrigada de novo. Um abraço a todos. Legal. Então a gente vai finalizando a nossa web palestra de hoje, parabenizando você, muito, muito boa a sua web palestra, Renata, muito bonita. Depois ela vai ficar disponível no YouTube para quem não pôde assistir. É, Mais uma sim, pode coisinha. falar. Eu queria agradecer a alguns alunos meus que estão acompanhando a web. Estou feliz de ver ali o nome da Giane e alguns outros colegas, a Cleide, que são colegas enfermeiros, colegas coordenadores que fazem cursos com a gente lá na Educação na Saúde. Muito obrigada. Legal. Então, agradecendo a presença de todos e já convidando para a semana que vem. Semana que vem vai ser uma web palestra direcionada para os odontólogos e odontólogas, né? Que a doutora Fabiola vai falar sobre casos de procedimentos odontológicos em pacientes especiais. Então, convidando a todos aí para divulgar também essa web palestra e então, desejando aí uma boa noite, bom final de semana a todos e todas e vamos seguindo com as nossas web palestras. Grande abraço.